Olá, gente boa! Bem-vindo a mais uma aula do curso de 49 princípios para sair da crise. Hoje, aula número 9, nós vamos tratar do princípio número 3, o princípio da energia. Na aula anterior, nós vimos o princípio de número 2, o princípio da inclusão, e nós vimos um movimento que vai da ênfase cartesiana em exclusão para a ênfase sistêmica em inclusão. Já nessa aula, o que veremos? Veremos um outro princípio, o princípio da energia, e um movimento que vai da ênfase à primazia do materialismo para a ênfase e primazia da energia no novo paradigma. Então, estamos no princípio de número 3 do conjunto de princípios da ideia do contextualismo. Bom, como que é o princípio do materialismo para o pensamento cartesiano e como é o princípio da energia para o pensamento sistêmico? A gente já vem conversando sobre isso, mas o que a gente tem percebido, especialmente, é que a ciência moderna, que nasce com Galileu, ela nasce num dos seus princípios mais importantes, que é da preponderância das propriedades essenciais dos corpos materiais que possam ser medidos. A necessidade do entendimento das coisas de uma maneira objetiva leva a nós a dar uma primazia só ao que é quantificável, só ao que é propriedades materiais, propriedades sólidas do mundo. No entanto, sempre houve uma espécie de tabu ou problema, que era como conceber o fato de que os objetos materiais influenciavam uns nos outros, como era evidente na observação do mundo por meio de condições imateriais. Então, as condições imateriais, as condições de energia, elas estavam postas. No entanto, havia um certo mal-estar a respeito dessas influências de uns corpos sobre outros. Porque isso implicaria a necessidade de aceitar a existência de algo impossível de ser quantificado e, por consequência, impossível de torná-lo objetivo e verdadeiro. Essa concepção de que existe uma espécie de mão invisível que movimenta o mundo material se aproximaria de algumas noções que não eram bem-vindas para a ciência moderna, como as famosas figuras de um fantasma na máquina, que dá vida à máquina, ou de um Deus criador que teria sido o animador do mundo, né? Animador de ânima, de animal, aquele que movimenta e dá vida ao mundo. No entanto, a mecânica newtoniana percebeu que era muito regular, existia uma regularidade nessas causas e consequências e nesses movimentos que ocorriam na matéria e como a matéria influenciava uma a outra. Porque ele percebeu uma regularidade, percebeu que mudanças específicas em alguns objetos vinham acompanhadas de mudanças em outros. E a partir dessa observação empírica, ele chegou às leis mecânicas de tempos e movimentos, por exemplo. E começou a dar alguns nomes para essas energias, como, por exemplo, deu o nome de potencial, a capacidade de um objeto de gerar consequências sobre outros, e de trabalho, a consequência desse potencial posto em realização. E o papel da energia acabou circunscrito e até mesmo secundário, né, à possibilidade da matéria causar efeitos e produzir trabalho umas sobre as outras. Mas a energia sempre foi de interesse secundário e a quantidade inclusive de equações e de leis que são atribuídas à matéria e em comparação com a da energia é muito maior. Então, assim, a gente vê um número maior de equações e de leis ao materialismo do que à energia. De qualquer forma, para entender ainda mais profundamente essa coisa misteriosa que é a energia, era necessário aguardar os segredos que estariam por ser desvendados dentro do átomo. No entanto, como a gente já sabe, quando se foi estudar o átomo e as subpartículas atômicas,
A partícula última não era o que se esperava. As partículas atômicas não eram de maneira nenhuma materiais, ou um tijolinho básico, ou sólidas, mas sim agregados de energia em movimento e em relação. Então, no fundo da matéria se encontrou a energia pura. E a solidez da matéria é apenas uma ilusão, porque ela é energia em alto grau de movimento. Então, no fundo, não existem objetos materiais nesse lugar especial, mas padrões e campos de energia mais ou menos condensados e estáveis. A ciência que crê na centralidade dos objetos materiais e sólidos passa a ceder espaço para uma ciência que põe no centro os padrões de energia sutis constituintes da realidade. Padrões tão sutis que estão sujeitos, inclusive, à influência do observador. Então, com essa passagem de uma ciência baseada no materialismo para uma ciência dos campos de energia baseada na energia, a gente pode imaginar que isso influenciou e vem influenciando uma série de campos. Quão mais ou menos elas vão se adaptando a essa mudança depende de uma série de elementos. Por exemplo, vamos fazer uma reflexão sobre a medicina. Você está mais afeito à ideia de uma medicina materialista para tratar da saúde ou algum espaço para que uma medicina baseada em energia possa ter lugar no tratamento da saúde de uma forma geral? Como você vê essa questão? E justifique a sua resposta. Então, nessa aula, nós vimos uma transformação muito fundamental do paradigma cartesiano para o paradigma sistêmico. A passagem da primazia no materialismo para a primazia na energia. Na próxima aula, nós veremos o princípio de número 4, o princípio da descontinuidade. Até a aula 10, te espero lá.